Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos para a nossa correção de história e vamos corrigir as atividades da aula 1 e também da aula 2, certo? Então, prepare o livrinho da página 10 até a 25. Então, vamos lá. Página 10, 11 e 12. Escreva, na primeira questão, escreva 3 situações nas quais estejam representadas a necessidade de marcar o tempo. Então, na vida de vocês, no dia a dia de vocês, quais são as necessidades de utilizar o tempo, a marcação do tempo, certo? Por exemplo, o exemplo da própria Camila, eu vou usar o tempo para saber a hora em que eu vou terminar de gravar essa aula. Um exemplo, certo? Segundo, escreva 3 exemplos de fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo. E escreva o que define cada regularidade. Então, no 1 a gente vai colocar o aparecimento do Sol e da Lua, que dá origem aos dias e às noites. Segundo, as fases da Lua, que dá origem aos meses também. As fases da Lua demoram 4 semanas para terminar o seu ciclo. 4 semanas equivale a um mês, né? Terceiro, o 3 aqui, variação da maré, que é o período do dia, que tem a ver com o quê? Também com a questão da a lua, né? Que influencia também. Então, variação da maré tem a ver com o período dos dias. Então, vai ter momentos do dia que a maré vai estar alta e outros momentos vai estar baixa, num dia só, certo? Então, vamos lá. Pesquise e escreva a explicação do interesse na marcação do tempo pelo motivo apresentado. Natural. Então, vamos lá. Ter informações sobre o comportamento e a migração dos animais para que a caça e a pesca fossem exitosas. Então, tinha também essa questão que em alguns momentos animais, principalmente nas fases da lua, apareciam mais, outros menos. Então, era uma questão, eles sabiam através dessas fases, contavam com gravetinhos e ossos, para saber em qual período a caça ia ser com mais qualidade, ia ter mais caça. Agrícola, identificar os melhores períodos para preparar, semear, cuidar e colher os alimentos. E religioso, marcar períodos de eventos culturais e acontecimentos importantes para as religiões, como, por exemplo, o nascimento de Cristo e a Páscoa. O nascimento de Cristo, né, no Natal, e a Páscoa, que é onde tem a ressurreição, certo? Então, são os momentos marcantes da religião, do cristianismo. Quarto, pesquise e escreva informações sobre os calendários apresentados. Então, se vocês realmente pesquisaram, algumas informações aí vão bater com o que a prova vai dizer agora. A. Calendário sumério. Os sumérios desenvolveram o calendário lunar e dividiram o tempo em 12 partes iguais, dando a ideia de que seria o conceito de mês. B. Calendário egípcio. Os egípcios foram os primeiros a dividir o ano em 365 dias, sendo 12 meses de 30 dias e mais 5 dias extras, dedicados à adoração aos deuses. Calendário judaico. O calendário judaico é lunisolar, ou seja, os meses seguem fase da lua, mas leva em consideração as estações do ano. Calendário gregoriano é um calendário solar baseado na movimentação do Sol. Calendário chinês é um calendário lunisolar em que cada ano tem o nome de um dos 12 animais sagrados. E aí, vamos para a quinta questão. Diferencie os tempos apresentados. O que é o tempo cronológico e o tempo histórico? Tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios, etc., como medidas exatas, dias, meses, anos, horas, segundos, minutos. E o tempo histórico é aquele que compreende eventos de fatos e acontecimentos que diferenciam um período em relação ao outro. Então, aqui vai ser baseado nos fatos e acontecimentos. Sexto, escreva o motivo de grande parte dos historiadores trabalhar com o tempo histórico em vez de trabalhar com o tempo cronológico. Você vai colocar o seguinte: os historiadores preferem trabalhar com o tempo histórico porque os eventos
e os acontecimentos históricos independem do tempo cronológico. Um evento histórico pode durar décadas ou séculos. E agora página 18 e 19. O que usamos para situar um fato no tempo? Marca um X. Usamos relógio ou usamos dia, mês e ano? Para falar sobre um fato, a gente utiliza o dia, mês e ano. Marca um X. Ligue corretamente anos e séculos. Os anos são numerados em algarismos arábicos. 1, 2, assim, ó. 1, 2, 3, 4, certo? E os séculos são numerados em algarismos romanos. Por exemplo, o 1 já vai ser representado pelo I. O 2, 2I. 3, 3I. O 4 já vai ser o I mais um Vzinho, que o V é 5, 5 menos 1, 4. Por isso que é assim, certo? Os algarismos romanos são esses aqui. Depois a prova vai colocar uma tabelinha para vocês com todos os algarismos romanos para vocês começarem a identificar. Porque vocês vão precisar saber como é cada número em algarismo romano para saber colocar os séculos, certo? Então, até mesmo no próprio formulário a prova vai colocar para vocês copiarem, certo? No caderno, ou quem puder pode até imprimir, certo? Quem puder imprimir, imprime. Quem não, copia no caderno da matéria de história, certo? Então, é importante que vocês estudem essa tabela, porque vocês vão precisar para saber escrever os algarismos romanos quando for saber os séculos. E até mesmo fazer a leitura, né? Muitas vezes a pessoa vai ler, aí diz século X, Não, século 12, né? X e I. E não é. É século 12. Escreva os anos de início ao término de cada século, apresentando na linha do tempo, conforme os modelos já preenchidos. Aí nós temos aqui século 16, que vai de 1501 a 1600. Século 17, 1601 a 1700. Século 18, aí continua, 1701 a 1800. Século 19, 1801 a 1900. Século 20, 1901 a 2000. E século 21, de 2001 a 2100, que é o século que nós estamos. Em que século você nasceu? Então isso aí você vai colocar aí século 21. Vocês são do século 21, certo? Aí escreve XX e o I. Responda qual século correspondente aos anos. A. 33 a.C. Aí você vai botar século 1 a.C. B. 545. Equivale a qual século? Aí vocês vão fazer aquela regrinha, né? Como é que é a regrinha? Como é que a gente vai fazer isso aqui, prova? 545. Eu vou tirar esses dois números, pego 5 mais 1, fica 6. E aí deu século 6, certo? Que aqui é da letra B. Vamos aqui na letra C. Na letra C tem 12 e 50, né? Não, 1251. Falei 12 porque eu já ia cortar. Então tem um ano 1251. Como é que eu vou descobrir que século é esse? Eu corto os dois últimos algarismos, coloco o número 12, somo mais 1, que vai dar 13. Então eu sei que é o século 13, que é representado pelo X e 3I. Letra D. Letra D eu tenho o ano 2002. Como eu vou saber que século é esse? Corto os dois algarismos, pego 20, somo mais 1, que vai dar 21. Século 21. Lembram da continha? Lembraram? Pronto, então os parabéns, certo? Então, para calcular o século é aquela regrinha. Corta os dois últimos algarismos, os dois primeiros que sobraram, soma mais um que dá o século. Aí, para saber colocar as letrinhas, eu tenho que estudar os algarismos romanos. Quinto, marque com X a alternativa correta. Quando queremos organizar nossa vida, que instrumentos podemos usar? Bússola ou calendário?
o calendário, porque a bússola é para orientação espacial, né? B. Que acontecimento histórico é de grande importância para os cristãos? O nascimento de Jesus ou observar o relógio? Claro que é o nascimento de Jesus, né? Então vamos agora partir para a próxima. C. Como se marcava o tempo na antiguidade? Observando o relógio ou observando a natureza? Não tinha relógio, então era a natureza. D. Como os egípcios organizaram o calendário agrícola? De acordo com as cheias do rio Nilo, né? Ou contando as pedras como forma de organizar as colheitas? Não. A gente viu que era através das cheias do rio Nilo. Sexto. Preencha o quadro. Década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos. Então, já que a gente já sabe que década é 10 anos, vamos lá. Se uma década é 10 anos, 3 décadas é quantos anos? São quantos anos? 30 anos. Se um século é 100 anos, meio século é metade de um século. Qual é a metade de 100? 50, então é 50 anos. C. Uma década e meia. Uma década é 10 anos, né? Qual é a metade de 10? 5. Então, uma década, eu tenho 10 anos. A metade de 10 não é 5? Então, nós temos o quê? 15 anos, uma década e meia, certo? Vamos agora para a página 23, 24 e 25. Mas antes da gente corrigir essa página, eu peço, essas páginas, né, que são 3, eu peço que vocês prestem atenção para relembrar o conteúdo sobre as fontes históricas, tá? Então vamos ver um videozinho bem interessante. As fontes históricas são fragmentos e vestígios do passado que colaboram com o trabalho do historiador na análise e no desenvolvimento das pesquisas históricas. Ou seja, as fontes históricas são documentos históricos que dão provas e evidências de como os homens e mulheres do passado viviam, se organizavam e se manifestavam. As fontes históricas registram a marca e a presença humana ao longo da história. Os historiadores analisam as fontes históricas e procuram vestígios para entender o que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes históricas assumem um papel de importância para a pesquisa do historiador, dando à pesquisa credibilidade e também ao trabalho do historiador. Até o século XIX, consentia entre os historiadores a ideia de que a história só era possível em civilizações que tinham desenvolvido a escrita, o que delimitava muito o trabalho de análise dos historiadores, que ficava restrito apenas a documentos escritos. Essa visão que tinha das fontes históricas até o século XIX é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia, e excluía outros povos de construir sua própria escrita, por exemplo, pois nem todos os povos desenvolveram a escrita, e não é por isso que esses povos não têm história, como os povos indígenas, por exemplo. Entretanto, a partir do século XX, houve uma renovação em relação à classificação das fontes históricas. Passou a ser considerado fontes históricas tudo o que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. A renovação das fontes históricas permitiram uma melhor análise sobre os fatos históricos. Elas contribuíram para que surgissem pesquisas sobre novos temas da história, novas discussões, além de aumentar o crescimento da produção científica histórica. Com a renovação das fontes históricas, as fontes históricas de origem material ou oral começaram a ter a mesma importância que as fontes escritas no trabalho de pesquisa dos historiadores. Então, relembraram, agora vamos corrigir. Com suas palavras, explique a frase: ninguém faz história sozinho. Então, vocês vão perceber que a história ela não é apenas feita por pessoas ilustres, pessoas de acadêmicas, não. A história pode ser feita por todos nós, certo? 2. Escreva o que é fonte histórica. Fonte histórica é tudo que pode servir como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos. Então, se eu não vivi naquela época, como é que eu vou saber que aquilo aconteceu? Através das fontes históricas, né? Então, a gente só sabe a questão da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil devido à carta de Pero Vaz de Caminha e dos jesuítas, certo? Que estavam aqui.
e também nos relatos das outras pessoas. Mas a primeira fonte histórica naquela época, que a gente já sabe, é que foi a carta de Pero Vaz de Caminha, contando tudo o que tinha acontecido aqui, que tinha encontrado. Observe cada uma das imagens e escreva o nome da fonte histórica. Nós temos uma fonte chamada mapa e uma fonte chamada pintura. Quarto, por que até o século XX apenas os documentos oficiais podiam ser considerados fontes históricas? Porque acreditava-se que apenas eles continham dados confiáveis para se conhecer o passado, como realmente aconteceu. E quinto, a historiografia, o que aconteceu com o documento escrito oficial no começo do século XX? O documento escrito oficial perdeu seu papel de única fonte confiável de notícias e outras fontes foram levadas em consideração. Então, antigamente se considerava só as fontes históricas coisas palpáveis, coisas que dava para pegar, ou coisas que eram escritas, certo? Na verdade, era considerada história só a partir da escrita. Mas perceberam que outras sociedades que não tinham a escrita, né, também fazia história. Então aí já é onde entra a questão da tradição oral, através da oralidade, os objetos que eles faziam foram considerados fontes históricas também. Sexto, nos dias de hoje, ainda usamos documentos escritos como fontes históricas da mesma forma e dizer por quê. Aí vocês vão botar aqui sim, e ainda usamos, mas eles foram ressignificados. Em vez de estudar apenas o que o documento nos diz, sem contestar, olhamos o objeto de estudo e nos perguntamos: quem o escreveu assim? Só existe esta versão da história? Ou o que queriam as pessoas que escreveram este documento? Então, a gente não basta só usar, a gente também faz questionamentos. Aí se pergunta como fizeram, por que fizeram, né? E a sétima, escreva cada uma das fontes históricas a seguir. Depois pesquise e escreva em qual local elas são arquivadas ou armazenadas. Aí nós temos aqui, ó, os mapas nas mapotecas, os livros nas bibliotecas, as pinturas nas pinacotecas ou em museus também são, né? Nos dois locais. Oitavo, sublinhe as frases corretas. Letra A. Tudo que serve como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos é chamado de fonte histórica? Sim. Aí eu vou passar uma linha assim embaixo da frase. B. As fontes históricas podem ser de natureza diferentes? Sim. C. Uma pintura rupestre é uma fonte escrita? Não. Não é escrita. Uma pintura rupestre, você vê que é através de imagens, né? São objetos arqueológicos, né? Então você vai marcar a letra A e a letra B. Nona, numere as fontes históricas corretamente. 1 para documento escrito, 2 documento arquitetônico, 3 documento não escrito. Então aqui nós temos o 1, que é um documento escrito, que é o livro. Aqui nós temos também um documento escrito, bota 1. 3, documento não escrito. Aqui nós temos o globo do planeta, o planeta terrestre, mas só que é um documento não escrito. 3. Uma medalha é um documento não escrito, conta as vitórias, né, do participante. 3, documento não escrito. Uma pintura, um documento arquitetônico, né? No caso aqui nós temos essa ponte aqui, um documento arquitetônico. Uma estátua, também nós temos aqui um documento não escrito, certo? E décima questão, observe os equipamentos, instrumentos, utensílios e artefatos, que são objetos arqueológicos. E escreva no espaço abaixo o que você acha que eles são. Aqui é o quê? O ferro de passar. Aqui uma máquina de datilografia, vocês não chegaram a ver isso ainda, não foi? Bem no passado. E uma máquina de costura. Meus amores, chegamos ao fim da nossa correção, espero que vocês tenham corrigido e espero que antes de vocês terem corrigido, vocês tenham realizado, tá bom? Um beijo e até a próxima.